70 anos, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, vestindo de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Verso 17. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e a súplica do teu servo, por amor do teu Senhor. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que a chama pelo teu nome. Lançamos a nossa súplica diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém, amados? Mateus, são 2 textos, Mateus 21. Mateus 21, verso 18. Amém? Vocês acharam? Diz assim, ó. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasce frutos de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: lança-te e jogue no mar, assim será feito, e tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Amém, amados? Pode se assentar. Senhor Deus e Pai, nessa noite, ó Deus, nós iremos, ó Pai, ministrar a Tua palavra, Deus, que acabou de ser lida, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, venha iluminar o meu entendimento, também o entendimento dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, contemplar, ó Deus, aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Deus, muito antes, ó Deus, do fundamento de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através da Tua palavra, nos capacitando, nos dando entendimento, nos dando discernimento, ó Pai. Que sirva, ó Pai, a ministração, a pregação para o nosso entendimento, e que isso, ó Pai, sirva para a nossa retidão, para a nossa prática de fé na busca, ó Deus, incansada do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui no terceiro elo, dedicar o tempo no temor do Senhor e na oração, alcançando a chave para a vitória. Nós lemos aqui 2 textos que falam basicamente sobre a oração. Um é do de Daniel e o outro de Jesus. Amém, amados? Daniel, lá para frente, ele vai confirmar a vinda do Messias, né? E Jesus nada mais está fazendo do que empregando essa vitória que nós temos quando nós oramos ao Senhor, quando nós dedicamos as nossas vidas a Deus, através da nossa oração, Deus ele nos responde, amém? Mas para que nós chegamos neste caminho, neste contexto de Daniel, nós precisamos voltar lá atrás, no primeiro elo, para que a igreja possa entender o que eu irei ministrar. O primeiro elo da nossa campanha foi consertando o altar diante de Deus, para que alcance a vitória. Então, esse 7 elos que nós estamos fazendo, que isso foi, Deus colocou no coração dele ali, ele é tipo uma escada, você vai subindo de degrau em degrau, para você alcançar a chave para a vitória. Mas na história bíblica também, aconteceu da mesma forma. Deus foi
trabalhando o povo, foi conduzindo o povo, alguns se desviando, outros andando no caminho do Senhor, mas Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele não permite que aquilo saia do controle dele. E Deus, Ele conduz a história até chegar no profeta Daniel. Mas para que nós possamos entender toda essa história vai começar depois que o povo sai do Egito. O povo que viveu 400 anos no Egito, eles estavam lá, foram para lá quando Jacó levou o povo para lá. E passaram todos esses anos, tudo aquilo que Deus tinha ensinado para o povo caiu em esquecimento. Só os mais velhos sabiam, mas o povo tinha esquecido daquilo que Deus tinha falado. Então o povo caiu em adoração a outros deuses. Todos nós sabemos que a maioria dos deuses que existem até hoje, alguns são lá do Antigo Egito, Baal, todos esses outros deuses, Deus Sol, esse monte de deuses são culturas dos egípcios. Por quê? Eles não conheciam o Senhor Deus. Ele não conhece o soberano, aquele que todas as coisas criou. Amém, amados? Todos estão compreendendo? Amém. Então, a partir deste momento, quando Moisés, o libertador, traz esse povo do Egito, Deus precisa de quê? Instruir o povo de uma forma que eles não andassem segundo aquilo que eles aprenderam no Egito. Então, Deus dá o quê? Uma lei para o povo. Amém, amados? Deus, então, estabelece uma lei para o povo judeu, o povo hebreu. Então, nesse período que Deus estabelece essa lei para o povo hebreu, eles começam a andar segundo aquilo que Deus estabeleceu através dos 10 mandamentos. Porém, algumas pessoas, alguns dos povos estavam ainda com aquela cultura intrigada no coração deles. Tanto é que eles reclamavam porque Moisés tirou eles de lá, porque lá tinha muita comida e lá no deserto não tinha nada. Mas Deus queria conduzir o povo para a terra prometida, para aquilo que Ele tinha falado para Abraão lá no início, antes mesmo de Jacó. E nesse meio intermédio, depois de Deus estabelecer através da vida de Moisés essas leis, o povo entra depois na terra prometida através de Josué. Passado esse período da entrada do povo na terra prometida, vem o período de juiz. E aí aqui, que está referindo essas campanhas nossas, é que vai começar a monarquia de Israel, através do primeiro rei, que é Saul, o segundo rei, que é Davi, e o terceiro rei, que é Salomão. Amém, amados? Salomão, ele faz duas orações ao Senhor. A primeira oração, ele pede sabedoria a Deus, e Deus responde ele, e Deus dá para ele sabedoria, e ele consegue fazer muitas coisas para o povo de Israel. Na segunda oração, depois do templo construído, ele ora ao Senhor também, conversando com o Senhor, e o Senhor dá outro sonho para ele. Deus fala com ele novamente, e fala para ele assim, se você seguir tudo que eu ensinei ao meu servo Moisés, não deixar de andar nos seus caminhos, nada te faltará, e você terá esse reino, a vida eterna, assim será. Mas o rei Salomão, o rei Salomão, no final da vida dele, ele perde isso. Ele casa com outras mulheres. Deus tinha falado para ele não casar com outras mulheres, e ele casa com outras mulheres, moabitas, amonitas. E essas mulheres, elas corrompem o coração de Salomão. E Salomão, ele vai adorar aquilo que Deus abominava, outros deuses. E ele faz altares para essas mulheres. Então, amados, neste momento, o reino é dividido em dois reinos: reino do norte e reino do sul. É aqui nesse ponto, quando o reino é dividido, já no reino de Acabe, que Deus vai consertar o altar dele. É a hora que o profeta Elias, é no momento que o profeta Elias vai contestar os profetas de Baal. Amém? Então, neste momento aqui, a gente vai entender que Deus, ele fala para Elias para contestar os profetas de Baal. E é neste momento que Elias ele vai consertar o altar diante do Senhor e mostrar para aquele povo que estava lá de trás, já adorando outros deuses, amém? Que o único Deus todo-poderoso e verdadeiro era o único Deus no qual eles tinham deixado de servir. Amém? Louvado seja Deus.
E neste momento, então, Elias, ele vai contestar e ele vai fazer ali um sacrifício, 2 sacrifícios, né, diante de todo o povo, diante de toda a Assembleia de Israel. E então Deus, ele vai mandar fogo, né, no sacrifício de Elias, e no sacrifício de Baal não vai nada acontecer. Então Elias manda matar todos os profetas de Baal. Amém, amados? Logo após isso, amados, o rei Acabe, ele se arrepende, né? Ele vê que tudo tinha feito, ele se arrepende e começa a andar de novo. E aí, no segundo elo da nossa campanha, procurando andar nos caminhos da vitória, é isso que acontece com Acabe. Ele se arrepende e começa a andar novamente no caminho do povo, no caminho que Deus queria para ele. Mas isso é só um pedacinho de tempo para ele se corromper novamente. E aí o profeta Isaías, Deus fala através da vida do profeta Isaías, assim com ele, eu não contemplo essas adorações, eu não contemplo mais esses sacrifícios que vocês fazem no altar, eu não contemplo mais essas vestes suas de pano de saco. Isso para mim já chega. Tudo que vocês fazem para mim é abominável aos meus olhos, né? Através do profeta Isaías, ele vai repreender o profeta Acabe. E ele, mesmo assim, amados, ele não procura andar nos caminhos do Senhor, levando todo Israel à adoração a outros deuses. Amém, amados? Amém. Depois que tudo isso que acontece, amados, Deus já tinha levantado Isaías, Jeremias e vários outros profetas, mas o povo não se volta para a face do Senhor. Então Deus permite que primeiro os assírios tomem Israel e depois os babilônios tomem Judá. E é neste momento, passado bastante tempo, neste momento, que Daniel ele está na Babilônia e que ele faz esta oração que nós acabamos de ler. É neste momento que Daniel faz essa oração ao Senhor, pedindo que o Senhor restituísse aquilo, porque ele já tinha lido no livro do profeta Jeremias. Eu quero até ler a passagem, né? Aqui, Jeremias 25, verso 2. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutam. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal. Esse aqui no verso 25, capítulo 25, verso 26. O verso 27. Mas vocês não deram ouvidos dizendo o Senhor, não deram ouvido ao Senhor, dizendo ao Senhor, pelo contrário, me provocam a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Verso 11. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Quando Daniel ele lê essa mensagem, essa passagem no livro do profeta Jeremias, então ele vai clamar ao Senhor, ele vai orar ao Senhor. Então agora nós entramos no ponto da nossa campanha, amém, amados? Que é a oração, né? Através da oração que nós conseguimos quebrar coisas feitas a nós, é que nós conseguimos a vitória. Através da oração que nós conseguimos quebrantar o coração do nosso irmão que não se converteu a Cristo. Através da nossa oração que nós conseguimos fortalecer a igreja. É através da oração que nós conseguimos estar cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Então o profeta Daniel, ele vai orar ao Senhor, ele vai colocar diante do Senhor a situação. E ele então fala até do profeta, né, dessa passagem, orando ao Senhor. Ele ora ao Senhor falando justamente dessa passagem. Por isso é tão importante, quando nós vamos orar ao Senhor, colocar as passagens bíblicas para você orar, para você buscar a Deus. Ó Senhor, né, a tua palavra fala assim, né? Então, conforme diz a tua palavra, Deus, eu peço ao Senhor em oração. Então o profeta Daniel, ele faz essa oração ao Senhor, para que o Senhor pudesse ouvir as orações dele, para que o povo pudesse ser liberto e voltar para a terra deles, né? Que é o que ele estava pedindo nele naquele momento. Amém? Amados, e passado então esses 70 anos que o povo ficou ali, né?
Daniel aqui ele faz uma oração profética, né? Quando ele fez essa oração, faltava alguns anos ainda para o povo voltar para Jerusalém, mas ele faz uma oração profética e ele escreve isso, né? E todas essas coisas vão se cumprir em Jesus Cristo, amém? Tudo aquilo que aconteceu, quando Deus estabeleceu ali o seu povo, a lei de Moisés era caminhando para Cristo, amém, amados? Se nós olharmos hoje, sempre tem falado isso, se nós olharmos hoje, se nós estudarmos hoje, a gente vai ver que a lei que foi estabelecida para o povo de Israel é para que eles pudessem entender que eles eram pecadores, assim como nós, amém? Ninguém jamais poderá ser salvo por uma lei, né? Mas nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. É através daquilo que Jesus fez ali na cruz, através do seu sangue, através de tudo que Deus estabeleceu, é que nós alcançamos a vitória em nome de Jesus. A nossa oração, ela só pode ser alcançada se nós colocarmos o Senhor Jesus, né? Ele é o nosso intercessor, Ele que está à direita de Deus, né? Ele é que é o nosso advogado, né? Então o Senhor Jesus, ele recebe todas as nossas orações e ele intercede junto ao Pai por nossas vidas, amém, amados? Então Deus, ele tinha estabelecido um plano, e esse plano caminhava para Cristo, né? E quando Jesus ele é morto ali na cruz do Calvário, né? Ele é matado ali pelos judeus, pelos judaizantes, né? Eles colocam Jesus porque achavam que Jesus era um profeta qualquer, era um transgressor da lei, né? Através da lei que eles receberam lá no Monte Sinai, tudo aquilo que Deus fez para eles achavam que aquilo era o próprio Deus, que isso eles seriam salvos, somente os judeus, aqueles que fossem de circuncisão, aqueles que fossem descendentes do povo de Israel, mas ninguém haveria de ser salvo. Mas Deus, ele estabeleceu, ele fala assim, que Jesus, ele veio primeiro para os seus, mas eles não receberam, nós também recebemos. Amém, amados? Louvado seja Deus. Quando Jesus ele vai fazer essa pregação aqui, quando ele vai falar sobre a figueira, né? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça frutos de você. Aí ele fala aqui, depois que no final ele vai falar assim: em verdade lhes digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e joga-te ao mar, assim será feito. E tudo que pedireis em oração, vocês receberão. Jesus vai usar uma forma de linguagem aqui chamada hipérbole, porque ninguém de nós, a Bíblia não tem nenhuma passagem falando que alguém orou e uma montanha se lançou ao mar. Amém, amados? Mas Jesus ele vai usar essa forma de linguagem para exaltar a oração, para levantar a oração, o poder da oração. Amém? Então ele vai falar o seguinte: se você orar, tiver fé, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. E nós temos várias outras passagens de oração que Jesus vai falar. Tivesse fé tamanho de um grão de mostarda, né? Então Jesus ele vai sempre levar os ensinamentos dele para a oração, né? Porque a oração é tão importante na vida do crente. Bem, a oração amados, ela é essencial na vida do cristão. Nós temos um culto de oração lá no Alterosa, na terça-feira. Toda terça-feira nós temos esse culto de oração lá. E para mim, particularmente, é o culto que eu mais gosto de ir, né? Que é o momento que você se entrega na presença do Senhor, é o momento que você fala com Deus, é o momento que você clama pelo seu irmão, né? É um momento que às vezes você está com dificuldade, com problemas de saúde, você ora ao Senhor e sempre pede: Deus, faça da tua vontade, faça a tua vontade no meio de nós, né? A gente nunca vai falar assim: não, Deus, cura fulano de tal, faça isso, não, faça a vontade do Senhor, porque Deus ele sabe o
que é melhor para cada um de nós, né? Nós falamos muito sobre, dentro das igrejas hoje, principalmente as igrejas pentecostais, elas vão falar muito sobre os dons, principalmente o dom de cura, né? Aquele que tem dom de cura e ora ao Senhor e o Senhor cura, né? Esse dom de cura, ele é um pouco hoje meio contestado no meio dos teólogos, da teologia. Por quê? Quando você tem um dom de cura, se você realmente tem um dom de cura, toda vez que você orar, a pessoa tem que ser curada. Amém? É assim como os apóstolos. As pessoas passavam na sombra deles e eles eram curados. Então tem alguns dons que hoje eles se extinguiram no meio de nós, né? Mas Deus, ele sempre vai falar, e Paulo também nas cartas dele, que o melhor dom é um dom de discernimento, é o dom de você ministrar a palavra de Deus. Nem tanto é o de falar em línguas, mas o dom de ministrar a palavra de Deus. Quando você está pregando, quando você está ministrando, as pessoas estão observando e elas estão sendo edificadas pela palavra do Senhor, né? É o próprio Espírito Santo que vai convencer nós do pecado, mas precisa que a palavra seja ministrada. Amém? Eu só entrei nessa questão dos dons aqui, porque o dom de cura, porque ele é praticamente ligado na oração, né? Então, por isso precisou se falar dele aqui nessa noite. E o que nós temos que compreender é o seguinte, que a oração ela é importantíssima no meio de nós, né? O crente sem oração, ele cai, né? Ele não consegue muito tempo, a gente não consegue pelas nossas próprias forças, mas tem que ser pela vontade de Deus, tem que ser através da oração, tem que ser falar com Deus, buscar o Senhor sempre em oração, né? Eu tenho falado muito com a Érica, né? Que a gente precisa orar, sempre tem que estar orando, né? E colocando nas nossas vidas. A gente sai de lá para vir aqui, a gente ora, entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente volta, a gente ora, a gente levanta de manhã, nós oramos, né? Entregando o nosso dia ao Senhor. Por mais amados, que pode acontecer qualquer coisa ao decorrer das nossas vidas, do nosso dia, nós temos que orar e pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, compreensão daquilo que Ele quer para cada um de nós. Amém, amados? Então, esse terceiro elo é dedicar o tempo no temor do Senhor, na oração, alcançando a chave para a vitória. Nós entendemos que a oração ela já é a chave da vitória. Talvez, amados, esse seja o elo mais importante dessa campanha, né? Porque esse momento que nós temos com Deus através da oração, na busca dele, é um momento assim único na vida de cada um de nós, importantíssimo na vida de nós. Quando você está aí, você está observando, né? O pastor pregar, o levita tocar o louvor aqui, você está louvando ao Senhor, você está recebendo a mensagem do Senhor Deus, né? Meditando naquilo que o Senhor está falando. Mas quando está só você ali no momento de oração, você está falando diretamente com o Senhor, você está falando diretamente com Deus, você está colocando todas as suas dificuldades, todos os seus anseios, tudo aquilo que Deus, né? Tudo aquilo que você tem, que acontece com nós aqui nessa terra, você está colocando diante de Deus, né? E você está falando com o Senhor, Deus, ouve a minha oração, né? Igual eu falei, ouça a minha oração, Deus, ouça a minha oração, né? Faz um milagre na minha vida, cuida de mim, né? E a gente vai, quando a gente vai lendo sobre as orações, né? Buscando aprender sobre o que é oração, a principal situação da oração, a principal chave da vitória na oração, é que se você orar ao Senhor, mas se você não perdoar aquele irmão seu, Deus ele não vai responder a sua oração, né? Você precisa primeiro de perdoar aquele irmão para que Deus te responda a oração em oração. Se você tiver um conflito com seu irmão, se você tiver uma desavença com ele, busca perdão primeiro, busca pedir perdão, busca estar certo com o seu irmão, para que Deus venha, né, ouvir a nossa oração. Amém, amados? Amém. Então nós precisamos estar atento para essas passagens na Bíblia, para a gente não ficar orando, né? Você fica orando, ora isso, mas não, eu oro, mas Deus não responde a minha oração. Todo dia eu estou orando ao Senhor aqui e Deus não responde. E depois o Tiago vai falar, né? A gente ora e pede a Deus coisas, mas não sabe nem pedir, né? Porque pede para gastar com os nossos próprios prazeres. Então nós precisamos pedir, toda vez que a gente vai pedir oração, orar ao Senhor, a gente sempre pede, amados, para o reino de Deus. Amém?
Se tem uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, nesse caminhar com Cristo, amados, é que quando você, eu sempre falo isso também, não é barganha, tá? Mas é uma coisa que vocês fazem. O que você faz para o reino, a graça de Deus ela é tão grande, que o que você faz para o reino sobra muito para você usar no seu dia a dia. Sabe? Deus ele te enche tanto das coisas boas dele, que te sobra, amados, mas é muita coisa para você usar no seu dia a dia. Às vezes você está doido querendo conquistar alguma coisa, né? Sei lá, um carro, uma casa, alguma coisa desse tipo aqui na terra. Nós também somos filhos de Deus. Mas você está com uma oração focada naquilo, só focada naquilo, né? Então você tem que sempre orar ao Senhor, Deus, tudo é para o teu reino. Se você comprou um carro, amado, não fica com pena de usar o seu carro para a obra do Senhor, não. Entende? Não fica com pena, não, vou esse carro aqui, não. O irmão está precisando, leve não. Né? Deus te abençoa para que você abençoe outras pessoas. Né? Então a gente tem que compreender essas coisas diante do reino. Eu, amados, lá no meu trabalho, tudo que eu aprendi, tudo que eu estou aprendendo, o que eu estou aprendendo ainda, dentro da igreja, com a palavra do Senhor, né? Eu aplico lá no meu trabalho. Né? Então, assim, é muito bom a gente fazer as coisas por reino e te sobra para você aplicar no seu trabalho. Isso é maravilhoso. Entende? Você fica mais sábio, você fica mais entendido, ninguém te passa a perna, né? E você prospera, você cresce diante da igreja, diante do Senhor. Entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Sempre em oração, buscando o Senhor, Deus, me ajuda, fortalece a minha fé. Que a fé também, amados, é uma coisa que a gente tem que pedir fortalecimento ao Senhor. Né? Porque às vezes a gente está fraco lá na fé, você está orando, você vai só enfraquecendo. Você está ouvindo louvor durante o dia, você acordou de manhã, vou lavar as vasilhas, faço isso em casa. Vou lavar minhas vasilhas, eu coloco um louvor lá, para eu ouvir louvor até eu terminar de fazer as coisas lá em casa. Né? Então assim, a gente vai ouvindo os louvores, a gente vai ouvindo a pregação, a gente vai meditando na palavra do Senhor, para que Deus, né, Ele também nos ajuda e nos fortalece. Amém, amados? Amados de Deus, vocês compreendem o que eu quis dizer aqui nessa noite? Amém? Então, amados, esse é o nosso terceiro erro, né? Dedicar o tempo no temor do Senhor, na oração, alcançando a chave para a vitória. Amém? Essa é a ministração que eu trouxe para os irmãos hoje. Quero orar, agradecer a Deus e agradecer aos irmãos pela oportunidade. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite, por este culto abençoado. Deus, que os meus irmãos, ó Deus, possam ter compreendido, ó Deus, aquilo que foi ministrado aqui nessa noite. Se eles não tiverem compreendido, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, vem dar para eles um entendimento e que eles possam, Deus, entender quão importante é a oração, Deus. Quão importante, ó Pai, é orarmos ao Senhor, é dedicarmos ao Senhor em oração, na busca incansável, ó Pai, da vitória. Assim, ó Deus, como Daniel orou, ó Pai, e o Senhor ouviu a oração dele, Pai, contemplou, ó Deus, a oração daquele homem, levando o povo novamente para Jerusalém, ó Deus, e posteriormente, ó Pai, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado, Deus, por tudo. O Senhor abençoe os meus irmãos aqui, ó Pai, do Santa Cecília, os pastores, ó Pai, os presbíteros, os membros dessa igreja, ó Deus, fortaleça a fé de cada um, ó Deus, que veio aqui nessa noite ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor também, ó Deus, possa fortalecer a minha fé, o meu ser, ó Pai, o meu entendimento, a minha compreensão diante da palavra do Senhor e diante daquilo que o Senhor tem para mim e para todos os meus irmãos. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Quero saudar em nome da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento.